Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Toda quarta-feira, nesse mesmo horário, nós temos esse encontro especial em que temos a oportunidade de estudarmos juntos a palavra de Deus. Tem sido uma experiência maravilhosa estudarmos a primeira carta do apóstolo João e o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus continue semeando no seu coração a boa semente, a boa palavra, e que essa semente possa produzir frutos para a glória de Deus. Mas antes de nós lermos o texto bíblico e iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu quero convidar aí os pais de crianças a incentivar os seus filhos a participarem dos nossos encontros, das nossas programações. Todo domingo às 17 horas, as nossas crianças têm um encontro especial aqui no Templo da Sexta Igreja. Cada uma na sua faixa etária tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E a nossa igreja tem adotado o método Pense Laranja, um método didático para que as nossas crianças continuem aprendendo a palavra de Deus. E os adolescentes também vão começar agora a estudar esse método na escola bíblica dominical, que vai acontecer todo domingo às 10 horas da manhã. Então, aos domingos, nós teremos um encontro especial em que cada faixa etária terá a sua sala específica para que todos, sem exceção, possam estudar as Escrituras, a palavra do Senhor. E nós tivemos um encontro especial do Pense Laranja, um treinamento para os líderes, para os professores. Foi um tempo muito especial aqui na Sexta Igreja e nós vamos assistir agora um vídeo com os melhores momentos do treinamento do Pense Laranja. E em seguida eu volto com mais um estudo bíblico da série A Segurança do Cristão. Fique por aí e em seguida eu volto. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Nós chegamos na última parte da primeira carta do apóstolo João. Nós estamos aí prestes a finalizar o estudo dessa carta. Foi uma jornada de vários meses estudando essa carta do Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Acompanhe comigo a leitura, o texto bíblico vai aparecer para você aí no seu vídeo. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Meus irmãos, João escreveu essa carta com o objetivo de advertir os primeiros cristãos da era cristã. É certo que o apóstolo João está escrevendo essa carta para os crentes que residiam na Ásia Menor. E havia ali naquele momento, naquela região, muitas pessoas anunciando algumas heresias. E João, para advertir os crentes contra as heresias daqueles dias, ele escreve então essa carta, porque o objetivo dos hereges, dos falsos mestres, era adentrar a igreja daquela época, semeando as heresias e as contendas entre o povo de Deus. Nós sabemos que até hoje essa é uma das estratégias dos falsos mestres que querem semear um outro evangelho, não o evangelho real, genuíno, verdadeiro, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos estar atentos, porque desde a época da primeira era cristã, falsos mestres se levantam com o intuito de dividir a igreja de Cristo, de distrair o povo de Deus.
E eles anunciavam algumas heresias, como por exemplo, o fato de Jesus não ser o Cristo, não ser o Filho de Deus. Eles colocavam em dúvida o senhorio de Jesus. Eles também anunciavam que Jesus não era o Deus encarnado, não era o Cristo prometido e também não era o Deus encarnado. Ele não era o próprio Deus. Em terceiro lugar, eles anunciavam que o pecado não era uma coisa tão grave assim, tão ruim assim na vida do povo de Deus. Essas heresias eram sérias, até hoje são seríssimas, e nós precisamos combater essas heresias com a verdade, com a palavra de Deus. Assim como o apóstolo João fez no passado, combatendo essas heresias com a verdade, com a doutrina de Cristo, nos dias de hoje nós precisamos também combater qualquer espécie de heresia com as Escrituras, com a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João responde com evidências sobre o verdadeiro cristianismo. Para combater as heresias, João vai levantar aqui nessa primeira carta essas evidências. E ele faz isso apresentando 3 testes bíblicos. Nós já falamos sobre esses testes apresentados aqui pelo apóstolo João em algumas circunstâncias, algumas vezes. Mas é importante nós destacarmos aqui quais são esses testes bíblicos ensinados pelo apóstolo João aqui nesta primeira carta. Em primeiro lugar, João vai enfocar na doutrina certa a respeito de Cristo. João vai falar sobre quem de fato é Jesus, o Deus encarnado, o Cristo. João também vai falar sobre uma vida moral reta, segundo os mandamentos de Deus. João vai falar contra o pecado. João vai falar sobre a importância de nós guardarmos os mandamentos. Em terceiro lugar, João vai falar sobre o amor a Deus e aos irmãos, que são provas evidentes da fé cristã. João nos apresenta aqui várias informações que evidenciam a doutrina, a palavra de Deus na vida do crente. Um apego pela doutrina certa, uma vida moral reta e o amor a Deus e aos irmãos são marcas da vida de todo discípulo de Jesus. E o contexto bíblico não é diferente dos nossos dias, porque há muitos crentes hoje com algumas frases dizendo que o pecado não precisa ser tratado com tanta severidade. Algumas pessoas acreditam que o pecado não é tão grave assim na igreja, no corpo de Cristo. Muitos vão dizer que quem manda é o pastor, não é a palavra de Deus, não são as escrituras que mandam aqui. E é por isso que nós temos visto muitas denominações, muitos grupos religiosos que estão desordenados, estão bagunçados, porque não tem a palavra de Deus como a única regra de fé e prática. E quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que o pecado é grave, o pecado precisa ser tratado, o pecado precisa ser confessado a Deus, o pecador precisa confessar o pecado. É assim que as Escrituras nos ensinam. Uma igreja que não tem Jesus como centro não permanece em pé. Uma igreja que não dá ouvidos à voz de Jesus, ela não sobrevive. Uma igreja que não reconhece que é pecadora e que necessita da graça, da misericórdia de Deus, essa igreja não vai resistir os dias maus. É importante que eu e você, que somos igreja de Cristo, nós entendamos isso. Nós precisamos compreender que nós somos pecadores, que necessitamos da graça, da misericórdia de Deus. E no versículo 16, João diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Não é a primeira vez que aqui nessa carta João está falando sobre o pecado. João já abordou esse assunto em outras ocasiões, em outros capítulos aqui dessa primeira carta. Como, por exemplo, no capítulo 1, versos 7 a 9, no capítulo 2, os versos 1, 2 e 12, no capítulo 3, os versos 4 a 6, 8 e 9, e no capítulo 4, no versículo 10.
João, ele evidencia aqui para nós, na sua primeira carta, que o pecado é algo que precisa ser confessado, é algo que precisa ser tratado na vida de todo discípulo de Jesus. E nos versículos anteriores ao texto que nós lemos hoje, os versos 14 e 15, João fala sobre a importância da oração. E ele vai dizer: e se sabemos que ele nos ouve o quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Queridos, quando nós pedimos a Deus algo que está de acordo com a vontade dele, é certo que Deus vai cumprir essa realidade na nossa vida. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e Deus lhe dará vida. A oração é respondida. A oração é algo que Deus ouve, que Deus se importa, que Deus se interessa. Nós precisamos continuar orando, intercedendo, porque nós amamos um Deus que ouve as nossas orações. Nós servimos um Deus que conhece o nosso coração. Se você vir a seu irmão cometer pecado e clamar a Deus pela vida desse irmão, a Bíblia diz que Deus vai ouvir a sua oração e Deus dará vida a esse irmão que cometeu um pecado. O que nós devemos fazer quando o irmão pecar? Nós devemos fazer como Samuel, o profeta. O profeta Samuel, quando ele via a nação de Israel pecando, ele se levantava em oração a Deus, porque ele dizia: longe de mim que eu deixe de orar por vocês. Não podemos seguir o exemplo de Caim, quando Deus perguntou para Caim: Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, por acaso sou o tutor dele? Uma resposta agressiva. E muitas vezes as pessoas estão se comportando como Caim. Não querem saber o que as pessoas estão vivendo, quais são as realidades que as pessoas estão enfrentando, quais os pecados que as pessoas estão tendo que encarar, e não estão preocupadas com a vida espiritual do próximo. Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos de fato nos preocupar, precisamos orar uns pelos outros, precisamos aconselhar, precisamos direcionar, precisamos ajudar quem precisa. O seu apoio espiritual é muito importante para quem precisa. A sua oração é extremamente necessária para aqueles que precisam, principalmente aqueles que pecaram e que você sabe que esse pecado não é para a morte. E Deus pode dar a vida. Porque no versículo 16, João diz: e Deus lhe dará a vida aos que não pecaram para a morte. Quando intercedemos pelo irmão caído, Deus ouve a nossa oração e levanta aquele que caiu. Deus é o Pai que levanta o seu filho. Glória a Deus saber que quem levanta o pecador não é o próprio pecador e nem qualquer outro homem. Quem levanta o pecador é o próprio Deus. É por isso que nós podemos orar em favor daqueles que pecaram, daqueles que desobedeceram a Deus. Não feche o seu coração para aqueles que desobedeceram a Deus, mas ore em favor deles. Não acuse, não aponte o dedo, não abandone no meio da caminhada aqueles que pecaram, mas esteja com as mãos estendidas para ajudar, para apoiar aqueles que pecaram. E mais do que isso, ore em favor dessas pessoas. Não seja um juiz, mas seja um parceiro, um amigo leal, um discípulo que ore e intercede por aqueles que ficaram pelo caminho. Nós cremos que a oração tem poder. Sempre quando nós intercedemos, Deus escuta o nosso clamor, Deus escuta a nossa oração. É necessário que eu e você vivamos essa vida cristã intercedendo uns pelos outros. Não vamos orar apenas por nós mesmos, mas vamos orar também pelos nossos irmãos, em prol da igreja. Vamos nos interessar pelas causas das pessoas. Não vamos ser egoístas, individualistas, pensar apenas em nós mesmos. Vamos pensar no todo, vamos pensar na igreja toda, na comunidade de Cristo.
se nós estamos inseridos na igreja, se nós somos corpo de Cristo, nós precisamos orar uns pelos outros, em favor de cada membro desse corpo. Moisés orou quando a nação provocou a ira de Deus. E diz a palavra de Deus que a oração de Moisés foi atendida. Jó intercedeu por seus amigos e o Senhor os perdoou. Deus escuta a nossa oração. Nós não perdemos tempo enquanto oramos. Nós não perdemos oportunidades enquanto levantamos a nossa voz a Deus. Pelo contrário, quando nós oramos, Deus escuta o nosso clamor e Ele age de acordo com a sua vontade. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. João distingue entre o pecado não para a morte e o pecado para a morte. Qual é a diferença? O que significa quando João está dizendo não rogue, não ore por aqueles que cometeram pecado para a morte? O pecado para a morte é a apostasia, o abandono da doutrina apostólica. E haviam muitas pessoas naqueles dias que estavam abandonando a sã doutrina. Estavam se apostatando da fé por causa dos falsos mestres. E esses que estavam se apostatando da fé, esses que estavam abandonando a sã doutrina, o conselho do apóstolo João aqui é não ore por eles. Não rogue por essas pessoas, porque eles já tomaram a decisão. Eles agora estão convencidos de que há um outro caminho, há um outro Senhor. Queridos, é muito importante a gente entender aqui essa realidade. Nós podemos orar em favor de qualquer pessoa, principalmente em favor dos nossos irmãos, aqueles que professam a mesma fé e, quem sabe, caíram diante de um pecado, diante de um erro e agora precisam de ajuda para levantar. Devemos sim orar em favor dessas pessoas. Mas o conselho bíblico aqui é que nós não venhamos orar por aqueles que se apostataram da fé, por aqueles que abandonaram a sã doutrina e agora deram as costas para o verdadeiro evangelho. Infelizmente, há muitas pessoas assim, quem sabe próximas de nós. A vontade de Deus é que nós não venhamos perder tempo com esse tipo de oração em favor de pessoas que apostataram da fé, mas que nós possamos orar em favor daqueles que estão perdidos, desorientados, aqueles que, quem sabe, tomaram um caminho diferente, não um caminho doutrinário, mas, quem sabe, um caminho imoral, um caminho onde o nome de Deus não está sendo honrado, não está sendo glorificado. É em favor desses irmãos que nós somos chamados a orar. E podemos crer que as nossas orações serão respondidas por Deus. Quando nós oramos dentro da vontade de Deus, Ele ouve o nosso clamor e a nossa oração. E diz a Bíblia que quando nós oramos pelo pecador, nós estamos orando segundo a vontade de Deus. Olha que bênção! Essa é uma oração em que Deus há de responder no seu devido tempo. Essa é uma oração que Deus há de cumprir a palavra dele. Quem sabe você agora está lembrando de alguém que caiu, que escorregou no pecado e que agora precisa de apoio, precisa de orações. Que no nome de Jesus, que você seja um intercessor fiel dessa pessoa. Que você não se esqueça de orar por esse irmão ou por essa irmã. Que agora você possa demonstrar o seu apoio. Que agora você possa abençoar essa vida para que ela se sinta fortalecida pela graça, pela misericórdia e a bondade de Deus. Que esse irmão, essa irmã possa se levantar e glorificar a Cristo no seu viver, nos seus relacionamentos. Queridos, Deus quer nos usar. Deus quer usar a nossa vida. Deus quer que nós oremos. Deus quer que nós intercedamos para pessoas que estão enfrentando dificuldades e, de forma mais específica, por pessoas que caíram e que pecaram diante do Senhor. A vida cristã não pode ser vivida de qualquer jeito. A vida cristã não pode ser algo em que nós não vamos prestar atenção nos nossos comportamentos, naquilo que nós estamos fazendo, os nossos desejos, nossos planos.
A vida cristã precisa ser vivida da forma correta, e a forma correta é para a glória de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, que você seja um discípulo, não que acuse, não que coloque o seu irmão contra a parede, porque todos nós somos pecadores, mas que você seja aquele que abençoa, aquele que estende o braço para ajudar, aquele que ora em favor daqueles que pecaram e que precisam se reerguer com a ajuda e a bênção de Deus. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana nós voltaremos com o nosso estudo bíblico, terminando o estudo, a série A Segurança do Cristão. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela bênção que temos de conhecer, de descobrir a todo instante qual é a doce e agradável vontade do nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós reconhecemos que não existe Deus como Senhor. Tu és o Deus que perdoa pecados, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que nos ajuda nas nossas lutas e tribulações. Fique com teu povo, ó Deus. Levanta aqueles que estão caídos, aqueles que pecaram e que precisam ser reerguidos pelo Senhor. Que a tua boa mão, ó Deus, continue presente sobre a tua igreja e que o Senhor nos dê um coração de servo, um coração intercessor, que o Senhor nos dê uma vontade incontrolável de orarmos uns pelos outros. Abençoe, ó Deus, a vida dos nossos irmãos, a vida da tua igreja. E que a paz do Senhor continue presente sobre o nosso coração. Nos dê uma noite de descanso, uma noite de paz. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, nós estamos ficando por aqui. Se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma mensagem da série A Segurança do Cristão. Tenham todos uma excelente noite e até logo.